Olá, irmãos! Com esse vídeo aqui, estou começando uma nova série no nosso canal sobre a nova era e a posse das mentes. A nova era, às vezes descrito como movimento New Age ou movimento Nova Era, é um movimento que se espalhou pelas comunidades religiosas ocultistas e metafísicas nas décadas de 1970 e 1980. Essas comunidades aguardavam ansiosamente uma nova era de amor e luz que oferecia uma antecipação da era vindoura através de transformação e cura interior. A nova era embora muitas pessoas que nela estão não saibam, é um movimento de espiritualidade. Os defensores mais fervorosos do movimento foram seguidores do esoterismo moderno através de uma perspectiva religiosa baseada na aquisição de conhecimento místico e popular no Ocidente desde o século II. Esse novo gnosticismo, formado nas ideias do gnosticismo antigo, foi sucedido por vários movimentos esotéricos ao longo dos séculos, incluindo o rosacrucianismo no século XVII e a maçonaria, a teosofia e a magia cerimonial nos séculos XIX e XX. A nova era é um movimento que mistura várias religiões, filosofias e práticas místicas. Os seguidores do movimento acreditam que se aproxima uma nova era de paz e prosperidade mundial. As crenças e práticas da nova era são contrárias à Bíblia. O movimento da nova era surgiu nos anos 1960, quando o mundo ocidental ganhou mais um contato com o mundo oriental. Os seguidores da nova era misturaram várias crenças e práticas de religiões orientais, criando uma nova corrente de pensamento. O movimento da nova era se baseia na crença que a evolução da humanidade está dividida por eras. Cada era é uma fase que tem características predominantes que influenciam o mundo. A era atual em que vivemos está quase a acabar e a nova era, conhecida como Era de Aquário, será um tempo de grande paz e prosperidade. O mundo todo estará unido, sem fronteiras, todos trabalhando juntos para o bem da humanidade. Essa é a narrativa reproduzida pelo sistema e pelos movimentos da New Age. As crenças da nova era, no geral, são panteísmo. A nova era diz que Deus é uma força cósmica que liga tudo que existe. Cada objeto e criatura tem essa força dentro de si. Não existe um Deus pessoal, como o Deus da Bíblia, por exemplo. E eu falo muito desse pensamento do panteísmo no meu livro Yahuwah Tsevaot, um pai amoroso, ciumento e vingativo. Para quem quer adquirir esse livro, entre no nosso site e adquira já o seu. Equilíbrio. O mundo consiste de forças que precisam estar em equilíbrio. Assim, para ter uma vida boa e estável, é preciso equilibrar as forças como o masculino e o feminino, o yin e o yang. Reencarnação. Cada pessoa tem muitas vidas que ajudam a atingir um estado mais evoluído, em harmonia com tudo que existe. O objetivo da vida é evoluir até estar completamente integrado com a força cósmica do universo. Todas as religiões são iguais. A nova era defende que tudo vale quando se trata de religião e que, no fundo, todas as religiões dizem a mesma coisa. Algumas figuras religiosas como Jesus ou Buda são considerados como humanos mais evoluídos, ou seja, que reencarnaram muitas vezes. Relativismo. A verdade e a moral são relativas. Cada pessoa deve ter liberdade para fazer o que é melhor para si, desde que não prejudique os outros. Isso inclui todo tipo de práticas sexuais e o uso de drogas para abrir a mente, feitiçaria, astrologia e outras práticas ocultas. Todo tipo de experiência mística é aceita porque ajuda a entrar em contato com outras realidades, além do mundo físico. Isso supostamente ajuda na evolução pessoal. Na verdade, essas práticas são muito perigosas e a pessoa se abre à influência de demônios, ou seja, se colocam totalmente à mercê de controle demoníaco. O movimento da nova era não é compatível com a Bíblia. A Bíblia diz que Deus é um ser totalmente pessoal e que tem um nome, Yahuwah Tsevaot, e não uma força cósmica, e que há apenas um caminho para ele, Yahushua HaMashiach, seu filho, nosso Messias. Disse-lhe Yahushua: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Temos apenas uma vida e depois disso enfrentaremos a justiça do Pai. É impossível se aperfeiçoar sozinho. Apenas o sacrifício de Yahusha no madeiro pode nos salvar e nos glorificar em sua vinda, nos transformando em deuses, ou seja, detentores do conhecimento do bem e do mal e eternos. Um dia haverá paz e harmonia e justiça eterna, mas não será por uma causa da evolução humana. Será quando Yahusha voltar e estabelecer o seu reino e restaurar o tabernáculo de Davi com todos nós, os eleitos, os santos. A nova era tem alguns ideais bons, como a paz e o cuidado pela natureza, mas é unicamente para te levar ao engano, e ela se baseia em mentiras. Muitas práticas associadas ao movimento são perigosas para a saúde física, mental e espiritual. A nova era deveria trazer paz, mas na verdade causa ruína. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. O mundo moderno hoje foi preparado e criado para viver a nova era. Eu sempre repito isso, inclusive isso está em quase todos os meus livros. Todas as pessoas são, em algum grau, nova-eristas e não sabem. Grande parte das pessoas das religiões tradicionais estão deixando de lado ou misturando as práticas esotéricas, místicas e ocultas nela. É claramente uma tentativa humana de explorar o mundo através de um enfoque holístico, ou seja, que procura compreender os fenômenos na sua totalidade e globalidade, que reimprima na vida a magia outrora perdida, ou seja, a magia, o misticismo, a feitiçaria de alguma forma. Nesse contexto de construção de uma nova realidade, a percepção e manifestação do sagrado não desaparecem, mas, seguindo a mentalidade do seu tempo, transformam-se. A religiosidade assume um caráter individualista, imediatista e descompromissado, restaurando conceitos e práticas da antiguidade em uma tentativa clara de reencantamento do mundo. Agora, sobre a perspectiva da sociedade globalizada. Filosofias orientais invadem a dimensão religiosa do mundo ocidental, numa mistura explicitamente paradoxal. Deste epicentro nasce a cultura da nova era, um movimento que busca restaurar a tradição sagrada do homem, postulando um saber místico, pretendendo conectar o ser humano ao transcendente, partindo não de instituições específicas, mas de conhecimentos e práticas de esoterismo, ocultismo e magia. A maçonaria tem algo a ver com a nova era? Sim, assim como o mormonismo, a nova era e a maçonaria estão definitivamente relacionadas. Na realidade, parecem inseparáveis. A nova era é, de uma forma mais prática, tão difícil de definir precisamente como oculto. Hoje em dia, somos bombardeados com a propaganda da nova era, em tudo, nos novos itens informativos e anúncios. Todos nós temos algum conhecimento dela, mas, se tivéssemos que a definir, teríamos dificuldades para responder. A melhor maneira de pensar na nova era é como um sistema filosófico e religioso que teve seu início há mais de um século. Ela é basicamente oculta e esotérica, apresentando uma grande dose de espiritismo. Por exemplo, contato com espíritos familiares, psicografia, guias espirituais, etc. Trata-se de um movimento de sentir-se bem, negando assuntos desagradáveis como o pecado, o juízo e o lago de fogo. Ela reconhece um Messias, a quem chama de Senhor Maitreya, que em breve virá de algum lugar da Terra para iniciar a nova era de Aquário, um período indefinido de paz, boa vontade, prosperidade e felicidade mundial. Parece bom demais para ser verdade, não é? Sim, realmente bom demais para ser verdade. Esse Maitreya é o anti-Messias, que aparece no primeiro selo do Apocalipse e faz aliança de paz. É ele quem traz a nova era, o mundo o amará. Já fiz vídeos completos aqui sobre isso. Assista a minha série que fiz sobre o Al-Mahdi e adquira também o meu livro, O Anti-Messias Revelado. É um estudo completo sobre esse personagem, da nova era e da grande tribulação. Existe uma sede ou um líder da nova era? Não, existem muitos grupos de nova era, com suas estruturas individuais de liderança. E elas cooperam muito entre si, mas cada uma quer estar na liderança, não havendo uma autoridade central reconhecida como tal por todas as outras. Naturalmente, por trás do pano, todas têm uma autoridade central, cujo nome é
Satanás, que algumas delas chamam de Lúcifer, mas a maioria dos membros não se dá conta disso. Eles reconhecem o Messias de Israel como filho do Criador, filho de Deus? Definitivamente não. Assim como a maçonaria, os adeptos da nova era adotam a linha de que o Messias foi um homem maravilhoso, um mestre professor, um avatar extremamente evoluído e assim por diante. Eles, contudo, negam a unicidade do Messias como o caminho, a verdade e a vida. Como a maçonaria, eles humanizam e diluem os seus conceitos a respeito do Messias de Israel. Em termos doutrinários, a nova era e a maçonaria são intimamente relacionadas, sendo basicamente ocultas em suas crenças. Ambas ensinam sobre o espírito do Messias, uma fagulha de divindade presente em todos, que meramente precisa ser descoberta e libertada. A perfectibilidade do homem, a bondade básica do homem, etc. Doutrinariamente, a maçonaria e a nova era estão no mesmo pacote. Perceba, a nova era, da maneira como a conhecemos, tem mais ou menos um século. Uma de suas primeiras líderes foi Madame Blavatsky, cofundadora da Sociedade Teosófica. Ela era uma amiga íntima e companhia frequente de Albert Pike, autor do clássico maçom Moral e Dogma, e pai virtual da maçonaria oculta moderna. A nova ordem mundial é um objetivo ou sonho generalizado de muitas pessoas poderosas. Um tempo futuro em que haverá um único governo para o mundo e um único sistema bancário subordinados a um grupo de elite. Muitos também querem uma única religião, que será o paganismo da nova era, a adoração da natureza, da fertilidade e do sexo. Parece familiar? Deveria, pois acabo de descrever os mistérios antigos, aquela antiga religião de sabedoria que já citei na série sobre os segredos da maçonaria aqui, que fiz no canal. Aquela antiga veneração do falo e tudo o que a acompanha. Sim, estamos de volta à maçonaria e ao renascimento que ela busca. Estamos completando o ciclo. Sem dúvida, Lúcifer, eles dizem, está exatamente no centro de tudo. Ele é suficientemente inteligente para permanecer nas sombras, mas ele está ali o tempo todo guiando, inspirando e orquestrando tudo. Claro, com a permissão do Pai Yahweh Tsevaot, que na verdade é quem decreta todas as coisas. Os líderes no topo da maçonaria, aquele nível estranho e enevoado de poder e influência internacional, que poderíamos chamar de nível de poder dos Illuminati, são todos luciferianos sinceros. Eles acreditam que Lúcifer é realmente o Deus bom, que o Criador teve inveja da beleza de Lúcifer e escreveu na Bíblia um monte de mentiras a respeito dele, que Lúcifer estará no alto algum dia, e quando isso acontecer, os seus seguidores estarão com ele. Illuminati significa os iluminados, ou os esclarecidos, aqueles que encontraram a luz, e como resultado têm o poder e a sabedoria para serem competentes para controlar o resto de nós. Eles realmente acreditam que sabem do que necessitamos, e pensam que têm o poder para controlar tudo. Em virtude de algumas dificuldades naturais que a compreensão da nova era apresentam, mais por suas raízes esotéricas do que pelo modo como vem enganando os espiritualmente descuidados, a tendência é abandonar o esforço em se obter uma profundidade maior no conhecimento do seu modo de operar. Isso acabará por impedir o estudante chegar ao entendimento de seus verdadeiros objetivos. Mas é preciso persistir até que a percepção de que a ação da nova era se desenrola no âmbito do raciocínio, atingindo suas metas através da telepatia, da posse total da mente, dos milhares de adeptos, dos novos métodos de obtenção dos estados de consciências alterados, os quais ficam à mercê da ação de poderes que desconhecem, recebendo e gravando ordens que posteriormente não se lembram, mas executam-nas automaticamente, sem avaliarem suas reais implicações para a vida espiritual e material das pessoas, e até da própria pessoa, que age como intermediária entre esses supostos deuses e os homens. Na nova era há também a simbologia. Tal simbologia está sendo usada ostensivamente em nosso cotidiano, e cada vez aumenta o número de sinais desenterrados dos escuros e desconhecidos meandros do ocultismo para a vista do público. Eles tanto podem estar fixando a imagem de conhecidas grifes no ramo das confecções,
como ornamentando camisetas, brasões de equipes esportivas ou simplesmente desenhados nos muros por spray. A maioria das pessoas que utilizam esse sistema simbológico está ligada à música e aos meios de diversão em geral, com destaques para os grupos metaleiros, que fazem das suas vestimentas e capas de discos os mais eficientes veículos de divulgação dessa simbologia. Na esteira do sucesso vem a estratégia de marketing, com a confecção de plásticos adesivos utilizando os mesmos motivos, também impressos em todo o material publicitário. Além desses grupos conhecidos por sua tradicional rejeição aos valores morais e espirituais, a simbologia da nova era está sendo cada vez mais divulgada nas capas de cadernos escolares para jovens e crianças, embora essas recebam sua dose de maneira mais sutil e manipulada. A nova era está intimamente ligada aos meios de comunicação, à televisão e ao simbolismo. A TV em si é um símbolo e tem profundo significado para a atual geração, que tem sido inteligentemente aproveitado pelas pessoas que fazem a televisão no mundo e no Brasil em particular. Ela é a maior força manipuladora da opinião pública em nossos dias. Informa, forma e transforma o pensamento e pontos de vista da humanidade, dirigindo as ações e as reações da população no rumo que desejar. Nos anos 90, começaram com uma característica completamente diferente de todas as previsões, que acenavam com um avanço jamais visto nas ciências e tecnologia. A televisão pegou carona com a tendência popular e começou a oferecer o alimento que o povo desejava. Consciente de que o avanço científico e tecnológico não seria suficiente para trazer-lhe a desejada felicidade, a humanidade finalizou a década de 80 e começou a década de 90, com um ardente desejo de mudar, com uma busca mais intensa do sublime e do transcendental, a descoberta da vida espiritual e toda a sua plenitude. O homem percebeu que o conforto e as facilidades da tecnologia, colocadas ao seu alcance, não resolveriam os cruciantes problemas que o afligem, como a falta de segurança, saúde, paz, prosperidade e compreensão mútua, que pode ser resumido na frieza do amor em seu coração. A televisão mergulhou fundo, começou a oferecer ao público temas envolvendo questões de ordem espiritual e não demorou muito para que houvesse uma degringolada para o extremismo da mística, do ocultismo e do esoterismo, explorando todas as fontes possíveis desse caldo imenso que jorra do fascinante tema. Desde a nova era embutido nas novelas, através de reportagens especiais envolvendo o assunto pela divulgação ostensiva e tendenciosa da posição assumida em favor do espiritismo. Isso não é cristianismo autêntico e faz com que a população siga o que é imperceptivelmente colocado em suas mentes, sem a oportunidade de questionamento sobre o certo e o errado, já que o evangelho do Messias nunca é abordado com a autenticidade garantida pela Bíblia. Quando o faz é para escarnecer, questionar, distorcer e tentar apagar a verdade da missão salvadora do Messias, em nome da ideia falsa da reencarnação. Visando atingir seus objetivos, a televisão desfaz todo o conceito de ousadia e avança sem considerar quaisquer princípios de moralidade e bom senso, chegando às raias do maquiavelismo para prender a atenção do público com temas que degradam o ser humano como imagem e semelhança do Criador, Yahweh Tsevaot, explorando as aberrações da natureza como fatos naturais e comuns, fugindo completamente da realidade, como no caso do hermafroditismo. O tema é desconhecido para o público, que não tem condições para avaliar e nem entender a tragédia psicológica que se abateria sobre um menino que, repentinamente, ao entrar na puberdade, descobre que é uma menina através da sua primeira menstruação. A situação real não seria um drama, mas uma verdadeira tragédia, caso houvesse a possibilidade do hermafroditismo no ser humano. A intenção é explorar o homem como um animal e trazer ao público um tema com forte apelo esotérico. A palavra hermafrodita tem origem na mitologia grega. É um adjetivo comum de dois gêneros, e não um substantivo, formado pela união de dois nomes. Hermes corresponde ao deus Mercúrio dos romanos e Afrodite, a deusa Vênus de Roma. Segundo a lenda, ela se apaixonou por Hermes e obteve dos deuses a permissão de que seus dois corpos fossem unidos num só. A palavra passou a ser usada na biologia para denominar geneticamente um animal, planta ou flor que reúne em si mesmo características dos dois sexos. Eles têm órgãos reprodutores do macho e da fêmea.
como no caso da minhoca, que se reproduz sem o contato sexual. Ela põe os ovos e outra minhoca os fertiliza. O mesmo animal que desovou pode fertilizar outros ovos mais à frente, mas nunca os seus próprios. Isso está muito distante daquilo que se pretende colocar. O verdadeiro hermafroditismo é um fenômeno natural próprio da espécie dos anelídeos, que são vermes, como a lombriga, por exemplo. Não se pode fugir da lógica e do conhecimento biológico. O ser humano não pode agir como as minhocas e, consequentemente, não pode haver hermafroditismo em meio à espécie. O objetivo é levar a sociedade a aceitar as mais estapafúrdias ideias como verdade e vê-las como algo comum em seu cotidiano. Em função de uma novela de grande sucesso nacional, fosse fazer uma enquete sobre a existência do hermafroditismo entre a espécie humana, a maioria confessaria sua crença de que o fenômeno é verdadeiro e possível, mesmo porque existe na cultura brasileira o conceito de mulher macho. Na literatura médica, o que a novela chamou de hermafrodita é um fenômeno muito raro conhecido como intersexuado, onde aparecem no mesmo indivíduo os dois órgãos sexuais, mas um deles é atrofiado, caracterizando o sexo exato da pessoa com o passar dos anos, para mulher ou homem. O livro do Gênesis diz que Yahweh Tsevaot criou o macho e a fêmea, o homem e a mulher. Tudo está perfeitamente ordenado em toda a terra. A tentativa de distorcer a verdade, desordenar e criar o caos é obra satânica, demoníaca, e a televisão, que alguém já denominou como olho de Satanás, muito tem contribuído para que essa besteira seja implantada em meio à sociedade humana, atacando em diversos lados ao mesmo tempo, tendo a degradação moral e a desvalorização do ser humano como imagem e semelhança do Criador, o seu principal objetivo. Basicamente é o que temos nos dias de hoje, um homem que não sabe se é homem ou mulher, e mulher que não sabe se é mulher ou homem. Pessoas que não são nada resolvidas, corrompendo a percepção e a noção do certo e do errado na cabeça das crianças.